Estamos de volta com o segundo bloco do Clube da Bola aqui na NDTV Record para todo o estado de Santa Catarina e chegou a hora da participação da galera. Pedi pro nosso diretor, o João Vitor Freitas, já colocar na tela, já colocou, ó. A Miriam, galera de Garopaba presente na ressacada Urra Leão. Hoje é dia de leão, tem coraçãozinho, tem a galera com a bandeira e a Miriam com os filhos ali, deve ser com os filhos, né? Com a família toda curtindo o Avaí. O Hamilton, Marcelo, sou natural de São José e torço pro Figueira desde quando comecei a engatinhar. Como dizia nosso saudoso Miguel, esse Figueira faz coisa. Vamos escapar do rebaixamento pelo saldo de gols. Acredite! Acredita, rapaz! A Babi Melo Vieira, boa tarde, a melhor equipe de esportes de Santa Catarina. Obrigado, Babi, pelo comentário. O campeão será o Barra, pois a Chape treme quando vê uma camisa azul. Saudações azurras. A Babi é havaiana. O Marcos coloca... o Marcos já participou, lembra dessa foto com a bandeira ali atrás da Chape, ó. Olá, Mancha, Badá e aos demais do Clube da Bola. Aqui sou chapecoense morando em Palhoça. Amanhã eu acredito, Chape 2-0. E no próximo domingo em Chapecó, 3-0. Chape leva o 8º caneco. Tá confiante o Marco, hein? Ó, galera do Avaí, o Marcos. Boa tarde, Mancha e galera do clube. Família Sangue Azul na área. Urra Leão, vamos Marcílio, tá torcendo pro Leão e dando aquela energia positiva pro Marcílio também. Vamos fazer o seguinte, falar da final, começamos falando do Barra. Emerson, o Barra, aquela pergunta, né, que eu jogo sempre pra ti, tem condições de aprontar pra cima da Chape? É o representante catarinense na Série A contra o campeão da Série D. Tem condições de aprontar sim, mas o favoritismo ainda é da Chapecoense. Acredito até que é obrigação. É um time de Série C, recém-campeão da Série D, com um time que subiu para a Série A, que já frequentou a elite, que é a Chapecoense. Mas hoje o Barra é referência, é modelo fora de campo e tudo isso está se traduzindo em resultado, com o título da Série D e chegando a essa final pela primeira vez, inédita também, do Campeonato Catarinense. Tem condições? Tem sim, é futebol, mas a Chape do outro lado se não levar com seriedade e ratificando o que disse ali o Badá na sua introdução, na abertura do programa. É favorita, mas se não levar a sério, pode ser surpreendida sim, viu, Mancha? Legal, ó, no domingo a festa na Arena Simon está garantida, né? Tá programada aí para acontecer. Na partida entre Barra e Chapecoense, teremos banda. É a Barra Bravo Mar, formada por torcedores do Pescador. Pode rodar, produção, quero assistir. Repertório com mais de 20 músicas. Um grupo que saiu da torcida Jovem Barra no ano passado e decidiu formar a banda Barra Bravo Mar. A gente segue o estilo Barra Brava, né? Que é apoio incondicional durante os 90 minutos e tal. Então essa é a nossa essência, né, cara? A gente quer ficar cantando e incomodando, né, durante os 90 minutos. Né? A gente acredita que o estádio de futebol tem que ser o lugar mais barulhento da terra, assim. Se depender da gente, nós estamos aí pra isso. E o futebol que mexe tanto com as emoções fortalece os laços familiares. Tuca vive o Barra com o filho Henrique. Eu sempre tive sonho de viver isso com meu pai, né? E eu não tive essa oportunidade. Hoje eu poder ter o meu filho junto comigo, né, tocando junto aqui, meu pequeno junto aqui apoiando, né, e ver essas famílias e tal, a gente vê o quanto é bacana, né, a gente poder viver isso aí. Então eu falo que o Barra hoje é muito mais do que futebol, né, é basicamente a nossa segunda família, aqui na segunda casa a gente fala. É muito bom, né, é uma conexão assim muito massa, tocando junto ali, acompanhando o time sempre, é muita emoção, né, de estar aqui junto com meu pai tocando. E ver o time assim jogando como tá jogando, e mesmo quando não tá jogando tanto, a gente ali sempre apoiando o time, é muito bom, é muito especial para mim. Inspirada nas torcidas Barra Bravas da América do Sul, a Barra Bravo Mar foi até o Paraguai. A ligação com o Cerro Porteño envolveu compra de instrumentos lá em Assunção. A gente fez a viagem para o Paraguai, foi 4 dias de viagem até Assunção, chegamos em Assunção. Ele recebeu nós com as murgas aqui, né? A gente recebeu as murgas diretamente do Clube Cerro Porteño. E desde então a gente tem essa relação, tanto com a Barra Brava do Cerro quanto Barra, né? A gente quer fazer um intercâmbio, tanto a gente indo para Assunção quanto eles indo para cá. Olá, meu nome é Francisco, da torcida Murga del Ciclón Cerro Porteño. Quero mandar um grande abraço para o pessoal do Barra e para Bravo Mar. Quero desejar sorte na final. Vamos vencer. Convido vocês para assistir a Libertadores no Paraguai. Esperamos de braços abertos. Vamos, Barra! Esperamos acá com os braços abertos.
Desde quando eles começaram, eles têm trazido uma energia, nos apoiado o tempo inteiro, cantado o tempo inteiro. Às vezes o estádio não está na lotação máxima, mas parece que está, né, por tudo que eles têm feito. A gente só tem a agradecer, né? A gente que está vendo essa evolução do clube e a evolução da nossa torcida, da banda, ela é sensacional. O apoio contagia toda a arquibancada da Arena Barra, na busca pelas vitórias. E as crianças são as mais empolgadas. Eu gosto da banda, né, que me emociona bastante, né. Que me apaixonei com essa banda foi no jogo do Inter de Limeira, que vencemos por 2-0, né. Pessoal, quero todo mundo aqui domingo torcendo pelo Barra, hein? Vamos, pescador! Pescador. Qual é a tua música favorita do Barra? Todas. Canta uma então pra gente. Vamos, Barra, vamos. Vamos, Barra, vamos. Bolsa e ganhamos. Gostei da banda do Barra. Deixa eu perguntar pro Renato Semensati, que tem conhecimento de causa, quando o assunto é banda dentro do estádio, tocando na arquibancada, porque o Criciúma tem uma das bandas mais enjoadas no bom sentido, né? Empurram o time, eles começam a tocar uma hora antes, tocam o jogo inteiro, não param nem no intervalo. Se tiver prorrogação, disputa de pênaltis, eles ficam tocando e 20 minutos depois que acabou o jogo, estão tocando ainda, Renato. Como é que é? Gostou da banda do Barra, o Bravo Mar? Bacana, né? Eu acho legal. Quando parte de torcedor, né? Torcedor comum fazendo esse tipo de papel, eu acho que é muito interessante, né? O estádio tem essa mística aí, né? Essa diferença de outros esportes, né? Num jogo de tênis, por exemplo, seria impensável, né, meu caro Marcelo? Você ter torcedor com instrumento musical. Mas no futebol permite, em alguns lugares é verdade, não se permite entrar, infelizmente, né? O ser humano tem dificuldade de viver em sociedade, alguns, né? Mas eu acho muito legal, e principalmente esse novo clube, né, que é o Barra, tá trazendo aí uma garotada, então o Barra tá plantando para o futuro, né? E é muito bom para o futebol, você vê clubes estruturados, que pagam em dia, que são organizados. O Barra não tem nada mais do que ninguém, ele não tem orçamento maior do que os principais times do futebol de Santa Catarina, ele não tem grande torcida, ele não tem nada de diferencial. Ele tem uma coisa que os nossos grandes, acho que exceção a Chapecoense no nosso cenário, o Barra tem, chama-se organização, tratar a coisa com seriedade. No Barra o dinheiro tem dono, e quando o dinheiro tem dono, normalmente ele é mais bem tratado. Se me permite, Marcelo, deixa eu fazer uma pergunta para o meu querido Sérgio Badá, que o torcedor do Criciúma quer saber. O Criciúma deve apresentar segunda ou terça-feira o goleiro Ayrton, e no currículo do Ayrton tem uma passagem de muitos jogos em 2024 pela Chapecoense. O Ayrton está saindo o Jorge aqui, né? Porque o Criciúma tem já o Alisson e o Jorge, 2 goleiros acima de 30 anos, e tem 2 garotos da base que são muito promissores. Então, para não ficar com 5 goleiros e 3 acima de 30, o Jorge deve sair e o Ayrton está chegando. Então, ninguém melhor que o Badá para falar do torcedor do Criciúma da passagem do Ayrton pela Chapecoense. Foi boa. Achei uma boa contratação do Criciúma. Gosto do Ayrton. Falha um lance aqui, outro ali. Não é um goleiro perfeito, mas é um baita goleiro. Vai ser titular do Criciúma. Daí, ó. Legal, Renato. Renato, você citou ali o tênis, né, que não tem... O jogo é muito silencioso, a arquibancada é muito silenciosa, né? Mas teve um tenista famoso, recentemente, deu uma entrevista, o nome dele é Renato Semensati. Foi um estrangeiro. Deu uma entrevista e falou que quando o jogo é no Brasil, é diferente de qualquer lugar do mundo, porque a torcida é muito agitada. Tem isso também, você que acompanha os grandes lãs pelo esse mundão aí do tênis, das quadras de tênis. Tem isso também, né? O Brasil gosta de uma música, aquele burburinho ali quando o ponto acontece.
Tem também, principalmente quando é Copa Davis, né? E também se cai o duelo Brasil e Argentina, aí não precisa ser Copa Davis, não. Aí a rivalidade acontece, mas durante a disputa dos pontos, aí o silêncio é total, até para o jogador poder concentrar e tudo mais. Mas quando termina o ponto, tem sim aquele estilo torcida de campo de futebol. Mas principalmente quando é Brasil e Argentina, viu, Marcelo? Legal demais. Vou fazer o seguinte, arte do campinho do Barra, pro Emerson falar pra gente. É isso, Pescador vai com essa formação, Everton no gol, Alemão e Jean-Pierre fazendo a dupla de zaga com Fábio na direita e Da Rocha lá na esquerda. O Péricles, que não é o cantor, não, mas pode cantar, a gente não conhece esse Péricles aí. E o TT ali como volante, daí tem o Elvinho ali pelo meio, Bernabé lá na frente com o Giovani e o Gabriel Silva também no meio campo. Essa é a melhor formação para encarar a decisão, Emerson Luiz. Sim, o Eduardo ele vai a campo com o que tem de melhor. O Bernabé foi um dos destaques na reta final da Série D no ano passado, fez gols importantíssimos. E o Barro, você vê aí pela escalação, não tem nenhuma estrela. E essa é a filosofia de trabalho lá do Barro, que tem a parceria, sempre é bom lembrar, de investimento com o Hoffenheim, da Alemanha, e com o Acadêmico de Viseu, da segunda divisão lá de Portugal. Tem intercâmbio, esses três clubes eles fazem bastante intercâmbios. E tem investimento também, tem um CT moderníssimo que oferece todas essas condições de trabalho para o jogador só se preocupar em entrar em campo, só se preocupar em jogar bola. Não tem nenhuma estrela aí, mas é um time ajeitadinho. E ratificando o que eu falei agora há pouco, tem um treinador que está há mais de um ano no comando do time. Isso pesa bastante, viu, Mancha? Legal, Emerson. Agora a gente vai falar do outro finalista da competição. O Eduardo Forão foi bater um papo com a fera Gilmar Dalpozo para mostrar um lado que você nunca viu do treinador. Será? Roda aí! Parece que eu sou calmo, eu sou equilibrado, ok? Mas o bicho pega porque eu sou assim, eu não consigo... ou tá quente ou tá frio. Morno para mim não existe. Eu acredito em fé. Eu acredito muito em fé, família, isso que me sustenta. Gilmar Dalpozo, na essência, o técnico competitivo e que vive um dos melhores momentos da carreira. São 200 jogos pela Chapecoense e há a chance de conquistar pela primeira vez um título pelo clube. Motivo de felicidade por tudo o que aconteceu nessa trajetória, hein, desses 200 jogos, das conquistas, mas dessa minha identificação com a torcida da Chapecoense, com a região de Chapecó. A identificação com a região torna Dalpozo um cidadão comum, com rotina simples, característica daqui. Então eu vou ir na academia, eu gosto daí conversar com os gringos, eu saio na cidade caminhar a pé, tem uma feira ali que eu vou comprar vinho doce, agora é a época da uva, que eu adoro. Eu fui criado nesse ambiente, que quando eu fiquei no Nordeste eu não sentia esse gostinho, então eu fui criado nesse ambiente. A semana passada eu fui no Parreiral, aí eu tirar a uva e chupar a uva no Parreiral. Eu gosto de andar a cavalo, então tudo isso me faz bem. Então olha quanta coisa boa. Coisas que ajudam a diminuir um pouco da pressão costumeira, principalmente para alguém assumidamente competitivo. Eu sou muito competitivo. Eu quero ganhar, eu jogo baralho com a minha esposa, eu quero ganhar. Jogo truco, esses dias a gente foi jogar uma pelada, estava ganhando de 8-1 e eu estava dando carrinho. Depois a gente fez um churrasco e disse, Maria, tu é sempre assim? Eu sou sempre assim. Parece que eu sou calmo, eu sou equilibrado, ok? Mas o bicho pega porque eu sou assim, eu não consigo... ou tá quente ou tá frio. Morno para mim não existe. Este tem sido o ambiente de trabalho de Gilmar Dalpozo nesse tempo que está como treinador. E nesse papel, muitas vezes demonstra aquela rigidez de quem tem a responsabilidade sobre os comandados, sobre os resultados. E a sensibilidade não aparece tanto, mas quando aparece, geralmente o assunto é a família. Quando eu saio de casa também foi um momento que eu comecei a namorar minha esposa. E foi ela que, todos esses momentos, ela teve junto. Depois veio as minhas filhas. Por isso que eu falo, nos momentos mais difíceis, a minha família, as minhas filhas tiveram junto. A gente foi se fortalecendo. E é difícil me fazer emocionar, mas quando eu falo em família,
Nos momentos mais difíceis foi a fé e a família que me sustentaram. E eu olhava para minhas filhas, não, eu vou ter que vencer. Eu tenho a responsabilidade de dar estudo, de dar comida para essas minhas 2 filhas, para a esposa. E foi assim que fui lutando, fui conquistando. Conquista. Palavra comum para Gilmar Dalpozo, sobretudo na Chapecoense. E a partir de domingo, ele vai ter a oportunidade de anotar mais um capítulo bonito em uma história que segue em aberto. Ia completar essa página que está faltando do livro aí com a conquista do título. O programa hoje tá bom, hein? Mais uma grande matéria aí. Parabéns, Eduardo Florão, os envolvidos aí em toda a produção desse bate-papo com o Gilmar Dalpozo. Sérgio Badá, pergunta dupla pra você. Primeiro é direto. Dalpozo é o maior técnico da história da Chape? Pergunta 2. Você já foi nessa feira do vinho doce que o Gilmar falou ali pra gente? Eu sei onde é, e não é longe da minha casa essa feira aí, só que eu tenho a minha equipe, né? Minha equipe que busca esses produtos. Aí no caso do meu irmão Samuel Badalotti, é ele que frequenta muito essa mesma feira que foi o Gilmar Dalpozo, daí eu faço as encomendas, ele vai lá e busca pra mim. Boa! Mas o Gilmar Dalpozo tem uma grande identificação com o Chapecoense, né? 200 jogos não é comum, é muito raro hoje, em dia no futebol, um técnico ter 200 jogos no mesmo time. E futuro escritor, vai ser escritor, quarta-feira nós estaremos lá no Chapecó, no pré-lançamento do livro O Legado, que é o livro do Gilmar Dalpozo, né? Então, tem essa última página em branco aí, ele pode enriquecer ainda mais. E ele tem falado sobre isso, né? Foi questionado na última entrevista coletiva o fato de se apresentar mais uma chance dele conquistar o título. Ele já perdeu 2, perdeu em 2013 para o Criciúma, inclusive o segundo jogo aqui em Chapecó. E o segundo título que ele perdeu foi o ano passado para o Avaí, lá na Ressacada, né? Então é a terceira decisão do Gilmar Dalpozo, que tem uma história linda, uma história brilhante, uma trajetória vencedora na Chapecoense. Mas falta essa cerejinha do bolo, falta uma faixa no peito, falta um troféu, levantar um troféu comandando a Chapecoense. E num campeonato catarinense, é um treinador que tem uma identificação muito grande aqui em Santa Catarina. A gente vê vários técnicos serem campeões aqui em Santa Catarina, vem aqui, treinam um ano, ficam campeões, vão embora e nunca mais se ouve falar. E o Gilmar Dalpozo, ele está sempre aqui, ou na Chapecoense, ou algum outro clube, está sempre trabalhando por aqui. E ele vai ter, a partir de amanhã, essa grande oportunidade de conquistar o título, né? Ele dividiu a responsabilidade, ele falou tipo assim, bom, não é só eu que não sou campeão, o Alex Passos, o presidente, também não é, tem dos jogadores, do elenco, apenas o Perotti é que tem título estadual. E muitos, a maioria aí, estavam na decisão ano passado contra o Avaí. Então é a oportunidade que a Chapecoense tem de quebrar um jejum de 5 anos sem vitórias, sem títulos, né? O torcedor quer muito a conquista desse troféu. Então, é uma responsabilidade, de certa maneira, grande do Gilmar Dalpozo, da comissão técnica, dos jogadores. É uma comissão técnica experiente, tem o Maringá, já foi campeão como jogador, já foi campeão como dirigente, já perdeu como jogador, já perdeu como dirigente. Tem o Rafael Lima, já foi campeão como jogador, vai para a segunda decisão como dirigente. Então, já viveram todas as situações. E contra os grandes clubes, eu tenho certeza, vamos falar bem a verdade, se a decisão fosse contra um dos grandes do futebol de Santa Catarina, seria uma decisão mais quente. Se é uma decisão contra o Avaí, contra o Criciúma, nos tempos bons de Figueirense e Joinville, era um ambiente mais tenso. Então essa decisão com o Barra é uma decisão muito calma, muito tranquila, muito serena. A gente viu ali que linda história que está construindo ainda o Barra, né? E chega merecidamente a decisão do campeonato e merece muito respeito. Mas a Chapecoense não pode deixar escapar esta possibilidade do primeiro título do Gilmar Dalpozo aqui em Santa Catarina. Essa é a expectativa. Eu acho que o Barra, ele é franco atirador. Se conquistar o título, é festa, mas festa grande e aqui em Chapecó. E se a Chapecoense chegar a perder o título, vai ficar uma decepção muito grande, né? E se for ao contrário, dentro do que se esperava, desde que começou o campeonato, a gente apontava sempre aqui a Chapecoense como candidata a título e até favorito pelo investimento que tem. Então, a responsabilidade maior é da Chapecoense
e vamos ver se a Chapecoense consegue confirmar o favoritismo e conquistar o 8º título estadual, dado de presente para o torcedor verde-branco. Badá, amado mestre, eu captei vossa mensagem, sou um privilegiado, né? Eu leio nas entrelinhas do seu comentário. Mas sim ou não, é o maior técnico da história da Chape? Cara, a Chapecoense teve grandes treinadores, mas eu acho que é assim, eu acho que é o maior técnico da história de Chapecoense, só que daí tem o corneteirinho aqui do lado que pergunta, não, mas vem cá, o cara é o maior técnico da história, mas ganhou um título, não tem nenhum troféu, e aí? Entendi. Pois é, mas é que ele tem acesso da C para B, da B para A2 e evitou 2 rebaixamentos da B para C, que seria, naquele momento ali, caótico para o clube. Então ele tem uma importância muito grande na história do clube. Eu considero o maior técnico da história. Temos outros que conquistaram títulos, que fizeram grandes trabalhos também. Mas o Gilmar Dalpozo, por 200 jogos, por aquilo que eu falei agora, é o maior técnico. Mas a cerejinha do bolo está na mão dele. Boa. A cerejinha do bolo é esse título estadual que começa a decidir amanhã. Legal demais. Tem campinho da Chape pro Badá analisar. Pode colocar na tela aí. Formação que o Gilmar deve colocar em campo. Léo Vieira no gol, Eduardo Doma, Bruno Leonardo e Vitor Caetano com 3 zagueiros, com Walter Clar. Gosto muito do Walter Clar, hein? Baita jogador. Na esquerda, o Marcinho na direita. O meio-campo tem o Camilo, Jean Carlos, o Rafael Carvalheira. Na frente, Neto Pessoa e Ítalo. Esse é o teu time também, Badá? Esse é meu time. O Dalpozo colocou esse time contra o Brusque, a gente achou que ia ser uma escalação pontual, porque precisava ganhar e fazer 2 gols de diferença. Ele joga com 3 zagueiros ali, mas o Vitor Caetano joga mais como lateral direito e o Marcinho joga mais como ponta direita. Ficou um time mais ofensivo, o Chapecoense produziu muito ofensivamente contra o Brusque. O problema é que na lateral direita, na ala direita, o Marcos Vinícius até agora não deu resposta positiva, que veio do Avaí. Até agora não entendi a contratação dele, não é o caso. E tem o outro que poderia ser titular, que seria o Everton, mas está em transição, andou se lesionando, então está fora. Por isso que ele mantém o Marcinho na ala direita, mas é um 3-5-2, mas com o Marcinho quase jogando muito mais como atacante do que como ala. Daí o Vitor Caetano é que cai para o lado direito para cobrir a lateral direita ali. É um time ofensivo. Como eu vi ali, é um time ofensivo do Barra também. Aquele meio de campo ali, eu conheço bem o TT e o Péricles, já jogaram por aqui, jogaram no Chapecoense, no Concórdia. O TT é volantão, o Péricles sempre foi meia. É mais meia do que volante. E os 4 da frente ali, todos jogam para frente. Então, me parece 2 times bem faceirinhos, 2 times jogando ofensivamente. Amanhã é o primeiro jogo da decisão lá em Itajaí. Legal, temos também o palpitômetro Sicredi, opinião dos comentaristas do Clube da Bola sobre Barra e Chapecoense. Eu fui 3-1 Chapecoense. A Chapecoense, Walter Clar, que jogadoraço. O Cláudio vai de vitória da Chape, mas aquele placar mais econômico, 1-0. Emerson vai de 1-1. O Badá 2-1 Chapecoense. O Renato acompanha o Cláudio ali de 1-0. E o Kaká tá sempre do contra. Tá puxando lá pro lado dele, tá certo? Vai de 1-0 Barra. Emerson Luiz se aposta no empate para decidir o jogo na segunda partida, aí sim, em Chapecó. Por aquilo que a gente falou antes, Mancho, acho que é uma unanimidade aqui entre todos os participantes que a Chapecoense é a favorita para esse confronto. Mas como vai ser na Arena Barra, ali na divisa Itajaí Balneário Camboriú, o Barra é forte e tem condições aí de equilibrar esse jogo, viu, Mancho? Legal demais. A gente muda um pouquinho de assunto, olha só essa novidade. A International Board Association, organização responsável por gerir as regras do futebol, anunciou hoje mudanças importantes que vão ser implementadas a partir da Copa do Mundo deste ano. O Salvo Espínola, comentarista de arbitragem da Record, explica pra gente. Fala, professor! Confirmada alterações nas regras de futebol. Hoje, no país de Gales, teve reunião da International Board que alterou várias regras do futebol, sempre pensando em agilidade. Regras que já valerão na Copa do Mundo deste ano. A FIFA confirmou
que é essas regras na Copa do Mundo, a maioria para agilizar o jogo. O que foi alterado? Importante, aquilo que nós vimos na alteração dos 8 segundos do goleiro, deu certo. E a FIFA colocou isso em prática. Arremesso lateral, o árbitro vai fazer a contagem, 5 segundos. Se o jogador não cobrar o arremesso lateral, reversão do lateral. Tiro de meta, o árbitro também vai fazer a contagem, 5 segundos abrindo a contagem. Se não cobrou o tiro de meta, escanteio para a equipe adversária. Olha que boa alteração, o jogo vai ser rápido. Outro item, substituições. O jogador vai ter 10 segundos para sair de campo depois que levantar a placa indicando que ele tem que sair ou o árbitro avisá-lo. Se ele não sair em 10 segundos, o substituído é penalizado. Demora 1 minuto para entrar em campo. Não entra quando ele sair. Vai penalizar, o substituto vai entrar atrasado. Atendimento médico. Se o jogo parar para atendimento médico, o jogador vai ter que ficar fora de campo pelo menos 1 minuto. Cronômetro. A ideia da FIFA é inibir jogadores que caem para atendimento médico. Caiu, vai ficar fora com tempo, esperando para depois retornar ao campo de jogo. E o protocolo do VAR alterou, como eu já tinha trazido aqui. Alterou o protocolo. Situação rápida, situação exata, que o VAR identificar que é escanteio e o árbitro erradamente marcou tiro de meta, ou vice-versa, o VAR vai poder corrigir sem o árbitro precisar ir ao monitor. E também, em segundo cartão amarelo, para possível expulsão, o VAR vai interferir e avisando diretamente o árbitro. Corrige sua decisão que estava errada. Novas regras que passam a vigorar só no calendário europeu, no segundo semestre. Mas na Copa do Mundo já está valendo e nas outras confederações cada uma decide o que faz. Legal, Salve, gostei. Fazer um giro rápido. Começo com o Cláudio. Curtiu aí essas mudanças? Tudo que mais irrita no futebol e que faz muitas vezes os aficionados saírem para outros esportes é a cera. E toda essa agilidade, para mim, top, importante. Só 2 pontos rápidos, né? Para mim, a questão ali do atendimento médico vai ter a questão subjetiva em relação ao cara que realmente estiver lesionado, mas é importante. E para mim ali o VAR em relação aos 2 cartões, eu acho sensacional, até porque tem já a análise do vermelho, né? Então, se o segundo cartão amarelo gera expulsão, acho correto. Mas como são os 2 amarelos que geram expulsão, deveria ter avaliação também no primeiro, mas tudo bem, pelo menos já é algo que, vamos dizer assim, tem coerência com o cartão vermelho. Em regra geral, gostei e curti aí as alterações. A gente tem até uma arte que a produção fez com essas mudanças pro cara de casa também ir pegando ali novamente ali o que o Sálvio falou pra gente, né? Cobrança de lateral, se demorar mais de 5 segundos a partir do início da contagem do árbitro, haverá reversão. Outra, tiro de meta, se demorar mais de 5 segundos, o árbitro vai contar. A partir do início da contagem do juiz, né, será escanteio para o adversário. Outra, substituições. O jogador terá 10 segundos. Vai aquele mandrião, quer abaixar a meia, quer tirar a caneleira. 10 segundinhos para sair de campo. Não cumpriu, substituto entrará com 1 minuto de atraso. Vai ter que pagar o castigo fora do campo ali. Atendimento médico. O jogador que for atendido pela equipe médica vai precisar ficar pelo menos 1 minuto fora de campo. O jogo recomeça e ele paga 60 segundos. VAR. Em escanteios, o árbitro de vídeo poderá interferir caso o árbitro marque erradamente um escanteio ou um tiro de meta. Tem mais, VAR no segundo cartão amarelo. O árbitro de vídeo pode interferir em casos de possíveis erros de arbitragem quando o jogador for expulso, por exemplo, pelo segundo amarelo. Emerson Luiz, gostou, não gostou? Mudaria algo aí? Conta pra gente. Gostei, o futebol ele tem que ser mais dinâmico, mais rápido, mas tá me intrigando, talvez eu não prestei atenção, preciso me aprimorar mais no assunto. E a cera do goleiro, hein? No caso, um jogador machucado, 1 minuto fora, e se for o goleiro? Vai jogar sem goleiro? Vão improvisar um zagueiro, um atacante? Eu não entendi bem, é? Porque o goleiro realmente ele faz muita cera, ele atrasa demais. Tem que ter uma punição ali, porque o goleiro é esperto, ele mata muito tempo. Não sei se eu que não prestei atenção, mas nesse caso específico aí eu acho que tá meio vago, viu, Mancha? Mas no geral gostei. Legal. E... do goleiro, né, Mancha? Eu já fui goleiro, sabe, né, Cláudio? Vai ser uma exceção à regra, porque sem goleiro não tem jogo, né? E como não é uma substituição, viu, o Emerson, aí não tem como, porque não é substituição, né? O jogador fica 1 minuto.
vai ser problemática essa questão em relação ao goleiro, que é os que mais fazem isso, né? Eu, na minha época, era goleiro, não fazia muita cera, não. Queria jogo, Cláudio. Renato Semençati, gostou aí dessas mudanças que vão ser implementadas já na Copa? Gostei. Eu vi que também tem uma outra, né? Que é aquela que o jogador que vai cobrar o lateral ou a falta, o jogador que pega a bola, ele tem que cobrar. Não pode ficar aquela, o cara pega a bola, aí não, é o lateral que cobra o lateral, aí o lateral passa pro zagueiro, o zagueiro vai cobrar a falta, aí vem o goleiro quem cobra, enfim, antijogo. Na verdade, não precisaria, né, de ser regra, né? Se o comportamento ético ele existisse dentro de campo, não precisava virar regra. Mas já que não tem, não temos educação, não temos conduta ética para fazer a coisa como ela deve ser feita, então tem que virar regra. Infelizmente é assim. Mas gostei sim. Só o goleiro, que é um caso muito complicado de resolver, né? Badá, não foi dessa vez que a FIFA colocou o lateral com o pé, né? Eu sou a favor do lateral com o pé. Pra que usar a mão, o nome é futebol? Gostou? Tipo futsal, né? Tipo futsal. Lançamento. Futsal é jogada ensaiada na cobrança de lateral. Não, mas eu gostei para dar mais agilidade ao jogo, porque vou te contar uma coisa, cara, essa classe de jogadores aí não é fácil de lidar com esses caras, viu? Eles querem dar migué em tudo, querem ser malandro, querem, sabe, aquele monte de gente reclamando em cima do árbitro e, cara, é complicado. Então são alterações boas para tornar o jogo mais dinâmico, mais rápido, o jogo andar mais, ter mais tempo de bola rolando. O tempo de bola rolando no futebol brasileiro, principalmente, é muito baixo, né? E para aumentar isso aí, quem sabe essas novas alterações aí possam até favorecer. Frase do filósofo, hein? Futebol hoje são 22 tentando enganar 1. Semençati, Renato. Ó, nesse fim de semana, a bola rola aqui na tela da NDTV Record. São as semifinais do Paulistão, jogos únicos, partidas decisivas. Dá só uma olhada. O relógio rumo à grande final já começou a andar. Mas no futebol, o tempo é relativo. Às vezes pode ser rápido, como um choque. Mas em outros momentos, 1 minuto pode durar uma eternidade. E mudar a história. 2 tempos, partidas únicas, são as semifinais do Paulistão. Hoje, a partir das 8 da noite. Tem Novo Horizontino e Corinthians. E amanhã, o clássico Palmeiras e São Paulo. Paulistão é na Record. Uou, 2 jogaços na tela da NDTV Record. Boa tarde a todos que estão assistindo ao Clube da Bola. E não deu para os catarinenses na Supercopa. Depois da Chapecoense se despedir na primeira fase, foi a vez do Jack Futsal ficar pelo caminho. O tricolor enfrentou o Magnus na semifinal em uma disputa que foi muito acirrada e decidida apenas nos pênaltis. Acabou se despedindo antes da grande decisão. O tricolor buscava o biconsecutivo, o tricampeonato e, é claro, a vaga para a Libertadores. Perdeu nos pênaltis para o Magnus, que é o maior campeão da competição e que disputa a grande decisão neste sábado às 7 horas da noite contra o Atlântico, que também não teve vida fácil e se classificou na prorrogação contra o Traipu. Em um jogo que ficou marcado pelo equilíbrio, mas também por uma situação lamentável. O goleiro Cleiton, da base do Joinville, de 19 anos, sofreu injúria racial um pouco antes das cobranças dos pênaltis. Inclusive, depois de terminada a partida, ele, o goleiro Matheus e o treinador de goleiros Ney foram até a delegacia para fazer o registro do boletim de ocorrência. O torcedor que estava aqui no Caldeirão do Galo, foi identificado e foi preso em flagrante aqui em Erechim. A gente vai continuar acompanhando o caso. O JEC já soltou uma nota oficial repudiando, afinal, estamos em 2026 e ainda temos que lidar com esse tipo de situação. Então o JEC se despede da competição e ainda teve toda essa situação envolvendo o goleiro Cleiton, de apenas 19 anos. A temporada do futsal está apenas começando. O JEC tem Recopa, tem Liga Nacional, tem Estadual, tem Copa do Brasil, tudo isso neste mês de março. A gente segue acompanhando o nosso futsal. Volto com você. Valeu, Drica, pelas informações.